Olá pessoal, vou fazer aqui um pequeno vídeo com um assunto bem polêmico, que é roubar o homem a Deus. Eu peço que vocês já compartilhem, curtam, tá? Faz esse favorzinho para levar essa palavra para mais longe, ok? Está baseado no profeta Malaquias, nos versículos que estão no profeta Malaquias, e Mateus também, porque às vezes a gente acha que esse assunto só está no Velho Testamento, mas Malaquias já é o final do Velho Testamento, aí começa em Mateus, que também a gente tem relacionado a esse assunto, tá? Então, vamos pro vídeo? Olá pessoal, vamos então iniciar esse estudo sobre a questão do dízimo, dos tributos, conforme foi aqui falado, né, sobre se o homem consegue roubar a Deus. E no livro de Malaquias afirma isso. Aqui a partir do versículo 8, né? Malaquias 3, no versículo 8. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É a afirmação do profeta. E o versículo 9 diz assim: vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Está se referindo à nação, não à pessoa individualmente, né? No coletivo. No versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois farei prova de mim. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, que advenha prosperidade, né, para aquele lar, para aquela casa, para aquela pessoa. Versículo 11 diz: também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E aí a gente vê que não é uma barganha, né? Que é uma promessa de Deus para nós, né? Então, se a gente for querer fazer uma barganha com Deus, aí não vai funcionar, né? Tipo, Deus, eu vou devolver o dízimo. O que é dízimo, né? Tem gente às vezes não sabe o que significa dízimo, né? Dízimo são os 10% da sua renda. Então, 10% é tipo, você recebe um salário. Antigamente, né, no Velho Testamento não era nem salário, né? Era assim, do mantimento que eles escolhiam, né? Aí depois foi vindo, né? Prata, ouro. Então, você faz um cálculo, R$2.000. Vamos supor que sua renda é R$2.000, líquida. Mas não tô falando dos empréstimos que você faz não, né? Que Deus não tem nada com isso não. Falando líquida, mas assim, lá, da hora que sai no seu lerite sem desconto do que você comprou, do que você fez de conta, né? Sem isso. Aí vamos supor, 2.000. Aí você vai, 10% vai dar quanto? R$200, né? Então, o que é R$200? As pessoas que não servem a Deus, e que alguns que servem, mas não servem de verdade, às vezes esses R$200 não dá nem para comprar sustentar o vício dele no mês, né? Então, nós, graças a Deus, somos libertos, já fomos libertos. Então, aquele que é liberto, não é nada para ele, 10% do que ele recebe. E para a obra de Deus, é muito. Porque é um pouco de cada um. Ninguém faz a obra sozinho, né? Não tem como você fazer. Só você é que tem que sustentar a igreja. Não. Mas por que Deus quer dinheiro?
Deus não quer dinheiro. Deus é dono do ouro, da prata e de tudo. Tudo já é dele. Até o nosso salário já é dele. Foi ele que nos deu, né? Foi ele que emprestou o nosso trabalho, tudo, fez prosperar. Então, mas foi ele que deu, já é dele. Mas ele só requer uma 10ª parte para poder trabalhar, né? Para o reino de Deus. Você não tem como trabalhar para o reino de Deus também sem recursos. Quando você monta uma empresa, quando você, né, na sua casa, você tem que pagar água, luz, né, você tem que pagar muitos tributos, muitas coisas, e aí não tem como você viver sem pagar. Mesmo assim, é na casa de Deus, né? A gente vai para lá, a gente gasta energia, quando a gente está no ar-condicionado, a gente tem iluminação, né? A gente tem tudo lá. A gente faz as obras sociais, né? Você precisa de conhecer para você não falar, né? Que a gente está dando dinheiro. Tem gente que fala assim, você está dando dinheiro para o pastor. Você está dando dinheiro para a igreja. Você não está dando, né? Você está apenas devolvendo 10% que Deus te deu para a obra dele. Não é para as pessoas, né, que você está dando. Você está dando para a obra dele. Aí tá, se você não confia no seu pastor, é diferente, né? Porque até as outras igrejas cristãs, como o catolicismo, tudo, eles também ensinam a devolver o dízimo. Agora, se você é cristã, seja evangélica ou católica, né, e você acha que não pode confiar, devolver o dízimo na casa do Senhor, então, ou você está no lugar errado, ou você está errado. Né? Uma das duas coisas, uma. Porque você não vai servir a Deus num lugar que você não confia. Então, aí que está o problema. Você tem que confiar, porque se a pessoa agir errado com aquele dinheiro, o problema é seu? Não, o problema é dela com Deus. Deus vai te dar o que ele está prometendo aí, né? Deus vai te dar prosperidade, mas não é porque você fala, Deus, ó, eu só vou devolver o dízimo se o Senhor me der isso, aquilo, aquilo. Não, aí ele não vai dar mesmo, porque aí você está fazendo barganha. Ele já tem as promessas dele para nós. Então é importante a gente fazer a nossa parte e deixar o resto da mão dele. Então, aí o profeta diz claramente, roubará o homem a Deus, quer dizer, se você deixa de prestar culto a Deus, você está roubando de Deus. Se você deixa de ofertar na casa de Deus também, tudo que você deixa de fazer para Deus, você está tirando da obra de Deus, então você está roubando, tentando roubar de Deus. Você não vai conseguir porque tudo é dele, não adianta. Então, aí nós temos que ter um testemunho de vida, de progresso na nossa vida, né, material também, né? Não só na saúde, porque às vezes você não devolve o dízimo, que você tem dom de devolver 10% lá na casa de Deus, aí você gasta muito mais do que isso com sua saúde, com doença, porque você não está sendo abençoado, você não está sendo... A promessa de Deus não está chegando, não é que Deus faz birra com você, não, é que a promessa, você está debaixo da promessa, né? Tem que obedecer a palavra. Cada um cumprindo a sua parte. Isso. Aí exatamente. Deus vai abençoar, porque exige uma contrapartida daquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus. Se a gente não faz nada, não recebe nada. E eu me lembro, vou até contar rapidinho um testemunho aqui. Eu me lembro que quando eu montei a loja, quem me conhece sabe, onde eu montei essa loja, eu estava pagando aluguel no início. Aí o que aconteceu? Eu fazia as contas todo final do mês, via o que eu tinha lucrado e levava, né, para a igreja os 10%. Aí por duas vezes, eu tinha o valor de levar para a igreja, era o mesmo valor do aluguel. E aí vinha aquele pensamento do mal, né? Não paga o aluguel primeiro porque, né,
Aí eu falava, não, eu vou devolver e Deus vai mandar o outro. Eu acabava de devolver, Deus mandava de volta tudo que eu precisava. Então, eu tenho muitos testemunhos, mas vai ficar longo o vídeo, então eu vou parar por aqui. Então vamos aqui confirmar esta palavra através do livro de Mateus, que já faz parte do Novo Testamento. E no capítulo 22, no versículo 17, ou melhor, vamos voltar um pouquinho atrás, no versículo 15, né? Vamos ver aqui que diz essa palavra. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como apanhariam em alguma palavra. Como é que eles iriam deixar Jesus confuso nessa questão do dízimo. E enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, e a de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Fizeram essa pergunta para Jesus, e ele respondeu imediatamente. Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E perguntou-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-se, retiraram. Aí deixou bem claro que o tributo deve ser pago, não podemos sonegar impostos, mas também não podemos esquecer de contribuir com a obra de Deus, porque aquilo que nós temos, nós somos apenas guardiães, né? Mordomos. Tudo pertence a Deus, tudo que é na terra pertence a Deus, até a humanidade. E tudo que a gente ganha também pertence a Ele. Nós só estamos administrando até que Ele volte para levar o seu povo para o céu. E antes disso, temos que ser bons administradores para receber a aprovação do Senhor. Isso mesmo. E aí nós temos vários assuntos, né, no Novo Testamento, que inclusive tem um outro versículo aí, né, que eu já vou só dar uma pincelada adiantando, né, que eles sempre tentaram a Jesus, né? Sempre eles quiseram entender errado de propósito. Então, aí quando muita gente fala hoje, lá no Novo Testamento está falando assim, que não adianta você doar, que não adianta você dar o dízimo da hortelã, do coentro, é que eles davam o dízimo do que eles plantavam, né? Não adiantava dar o dízimo disso, né? E não fazer, não obedecer, e não fazer aquilo que Deus mandava, alguma coisa assim, né? Você tem um versículo aí, né? Tenho, vou ler aqui agora. Mateus 23, capítulo 23 e versículo 23, onde ele diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia, a fé. Essas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Isso. Isso quer dizer que só dar o dízimo não garante salvação. Porque se a pessoa não fizer cumprir os demais mandamentos que está na Bíblia, como a justiça, né, ser justo, cumprir a lei de Deus na íntegra, o dízimo não vai garantir a salvação. E também, se ele não cumprir, mesmo pagando o tributo e pagando o dízimo, também não será reconhecido esse esforço, porque ele foi falho em uma das propostas de Deus para a humanidade. Mas as pessoas esquecem dessa última parte do versículo aí, ó, né?
Porém, deveis fazer isto sem omitir aquelas. Então, assim, ele não falou que não é para devolver o dízimo. Porque tem gente que pega esse versículo aí e fala, ó, aqui tá mostrando, né, que não precisa devolver o dízimo. Que Deus quer as outras obediências, não a do dízimo. Mas não, ele falou que você tem que obedecer ali e aqui. Então, essa última parte do versículo aí, ó, prestem atenção, vocês que não defendem que no Novo Testamento não fala do dízimo. Ele fala e ainda repete, não pode omitir de dar o dízimo, devolver o dízimo. Além de obedecer na justiça e tudo, ainda tem que. Então, leia direitinho esse versículo aí, o versículo 11. Versículo 23. Mateus 23, Mateus versículo 23, 23. Mas leia até o final, porque a última parte do versículo deixa claro que você não pode deixar de fazer aquilo que é para ser feito, porque você faz outra coisa. Então, você tem que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, conforme prometido, vamos encerrar o assunto e esperamos que vocês deem o seu like e também façam a inscrição no nosso canal. E até a próxima oportunidade. Fica com Deus, até o próximo.